Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez a este canal. Já tem um tempinho que eu me ausentei daqui por motivos de mudança e também de saúde, mas estou aqui de volta. E tem uns dias, e tem bastante tempo que o Senhor tem comunicado ao meu coração acerca de algumas palavras, e eu queria passar aqui hoje desculpa, para vocês, tá? Porque eu acredito que isso vai quebrar muita barreira na nossa mente, muita fortaleza na nossa mente. Isso vai ser assim, vai quebrar muitos sofismas, muitos enganos, muita forma de enxergar Deus, tá? Porque o que é o engano? O que é que consiste o engano? O engano ele não consiste em uma mentira em sua totalidade. Um engano, ele é uma meia-verdade, tá? Então, quando a gente volta ao princípio e a gente vê a serpente astuta, ela não vem com uma mentira em sua totalidade, ela vem com uma meia-verdade, tá bom? Então, isso consiste o engano. E existe muito engano na nossa vida a respeito de enxergar Deus, de ver Deus. E um dos meus vídeos anteriores, o último vídeo, que foi um vídeo bem curtinho, eu falo sobre Mostra-nos o Pai, que esse é o tema, né? A série Identidade, revelando a natureza de Deus, Mostra-nos o Pai. E eu falei para vocês que Cristo ele veio e ele revelou Deus em sua natureza paterna. Falei para vocês que isso foi uma revolução. Isso foi uma revolução na forma de pensar, na forma de se comunicar com Deus. E a oração do Pai Nosso revela isso, né? Pai Nosso que está nos céus. Então a gente inicia falando Pai que é nosso. Então esse Pai, essa natureza que Cristo veio revelar, ele revelou Deus em sua natureza paterna. E essa natureza paterna, ela revela para nós muitas coisas. Ela quebra para nós muitos paradigmas, porque a gente já não está tratando mais de uma divindade, de um Deus que é distante a nós, de um Deus que enfim, de uma divindade. Eu vou trabalhar com vocês isso, mas de um Pai que está presente, de um Pai que deseja se relacionar com seus filhos e de um Pai que deseja se comunicar com os seus filhos, tá bom? Então, essa íntima comunhão, essa família que a gente vê desde a criação, a gente vê Pai, Filho e Espírito Santo, a gente vê Deus ali descendo a cada viração do dia e se comunicando, se relacionando com a criação. Houve uma ruptura a partir, né, do pecado, e aí quando Cristo ele vem reconciliar todas as coisas, tá bom? E eu queria falar com vocês acerca disso. Mas daí, gente, hoje, a gente vai continuar a série Identidade, revelando a natureza de Deus, tema Mostra-nos o Pai. Mas eu vou falar sobre um tema que se encontra lá no livro de Jó, tá bom? E esse tema é muito importante porque tem muita gente discutindo ainda acerca desse tema e fazendo como os amigos de Jó. E a gente vai falar sobre 2 temas dentro do livro de Jó. E aí eu vou começar com vocês aqui falando, né, fazendo um resumo com vocês acerca do livro de Jó, do que aconteceu, né, de forma assim, pincelada na vida de Jó, porque acredito que vocês já sabem disso, mas para que vocês compreendam e para que também eu pegue aqui o assunto também. Então, esses 2 temas que eu vou trabalhar hoje, eu vou falar sobre retribuição, teologia da retribuição, e eu vou falar sobre o medo. Por quê? Porque dentro dessas 2 perspectivas, a gente formata uma divindade no nosso pensamento, tá? A gente formata um Deus no nosso pensamento.
um Deus segundo as nossas próprias expectativas. Então esse Deus, essa divindade, ele precisa cair para ser revelado um Deus Pai. E a gente vai ver na vida de Jó que isso foi o que aconteceu na vida de Jó. A divindade, tanto na vida de Jó quanto na vida dos amigos de Jó, precisaram ser derrubadas para que um Deus Pai, um Deus de graça, de comunhão, de relacionamento fosse revelado, tá bom? Bastante. Então eu vou pincelar aqui para vocês, tá? Jó era um homem que vivia na terra de Uz. Ele era rico, justo, temente a Deus e íntegro, conhecido por sua piedade. Tinha uma grande família, muitos bens e era considerado o maior de todos do Oriente. Provavelmente, gente, a riqueza de Jó estava totalmente atrelado à justiça de Jó. E aí a gente vai ver a base da teologia da retribuição e que a gente vai ver também que muito do Antigo Testamento, principalmente no livro de Deuteronômio, no livro de Salmos, a gente vai ver essa teologia lá sendo muito comunicada. E provavelmente, né, toda a justiça de Jó, toda a integridade de Jó, toda a riqueza de Jó estava atrelada a quem ele era, tá bom? E aí, isso aqui que acontece na vida de Jó é o seguinte, que chega um momento na vida dele que ele perde tudo. Chega um momento que ele perde riqueza, que ele perde saúde, que ele perde filhos, que ele perde a honra que ele tem. E que ele perde muitas demais coisas, né? Que a gente sabe na vida da gente, quando a gente perde essas coisas, a gente não perde só basicamente uma única coisa. E aí, eu vou ler para vocês aqui a passagem que Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, tá bom? E disse Deus, o Senhor, a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Ele não está cercado? A obra de suas mãos abençoastes, o seu gado se tem aumentado na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha o que Satanás faz. É como se Satanás falasse bem assim: olha, Deus, Jó só adora o Senhor porque ele tem riqueza, ele tem saúde, ele tem família, ele tem honra, tudo que ele toca é abençoado, tudo que ele toca se tem multiplicado. Então ele só adora o Senhor pelo que você oferece a ele. E aí o que é que Deus diz? E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então a partir daí o Senhor permite que Satanás toque na vida de Jó. E Satanás toca. Os filhos de Jó morrem, a riqueza de Jó se acaba, o Satanás também toca na saúde de Jó. Então, qual é o argumento, né, de Satanás, né, que o homem não adoraria a Deus de forma gratuita, né? Jó só era justo porque o Senhor o cercava, ou seja, Jó só adorava a Deus porque Deus cercava ele. E aqui tá o ponto, gente, porque a gente vai falar sobre a teologia da retribuição, que também é chamada teologia da troca, né? Que onde estão firmados, a gente vai ver que onde estão firmados a base das relações humanas. Então, hoje em dia, né, a gente vê que muito da base dos relacionamentos está firmado sobre essa ótica, a ótica da troca, né, a ótica da retribuição. E essa era a pauta dos amigos de Jó. Então, quando Jó adoece ali, os amigos de Jó vêm, né, para poder consolar ele, e a gente vai ver que não existe nada de consolo. Existe um meio ali que os amigos de Jó procuram para poder culpar Jó por todas as coisas que tinha cometido na vida dele. Então, qual era o argumento dos amigos de Jó?
olha, Jó, se isso tem acontecido com você, é porque você fez alguma coisa de errado. É porque você está em pecado contra Deus. Peça perdão, Jó, porque Deus, ele perdoa. Então essa era a pauta dos amigos de Jó. E a pauta, gente, desculpa, do último amigo de Jó, se não me engano, Eliú, ele vem com um argumento diferente. Ele diz que aquilo aconteceu com Jó porque era um castigo de Deus para talvez um possível pecado que Jó iria cometer lá na frente. Então, gente, o que a gente vê hoje em dia? Que isso é a pauta de muita gente, né? As coisas muitas das vezes acontecem porque a Bíblia diz, né, no mundo tereis aflições. Então a Bíblia ela nos convida a isso. Jesus Cristo, ele diz assim, ó, tomai sobre mim o meu jugo. Então a gente, né, a gente vai viver nessa terra cercado também de dores, de problemas, de aflições. Só que existem muitas pessoas que tentam atribuir pecado a essas dores, a esses problemas e a essas aflições. Ou seja, se o cristão ele está passando por determinado problema, se o cristão ele está passando por determinada luta financeira, saúde, familiar, é porque ele está em pecado. Ou ele pode pecar futuramente. Então, essa era a pauta dos amigos de Jó, né? Atribuir pecado a Jó. E Jó falava, não. Jó, ele era um homem firme, né? Ele compreendia que ele não estava naquela condição porque tinha pecado. E aí a gente vai ver na teologia da retribuição, a gente vai encontrar muito nos livros, né? Que Deus recompensa o justo e castiga o ímpio. Quem faz o bem obedece, recebe bênçãos. E quem faz o mal recebe castigo. E a gente vai ver isso de forma atual, né? Então, quem obedece é próspero, vai ter saúde, vai ter sinais de bênçãos divinas na sua vida. Já quem não obedece, quem está em rebeldia e desobediência contra o Senhor, o que vem sobre a vida dessa pessoa? Doença, pobreza, sofrimento, sinais de castigos, consequência do pecado, né? Então, muitos hoje ainda tentam atribuir, muitas das vezes, pecado à vida de um cristão que é piedoso, de um cristão que é genuíno no Senhor, porque compreende Deus ainda em um formato, tá? E eu não tô dizendo aqui que isso não acontece na vida do cristão. Isso aqui acontece na vida do cristão, né? De você ser obediente ao Senhor, de o Senhor recompensar, muitas das vezes a gente, por graça, por misericórdia, porque a gente realmente anda em um lugar de obediência ao Senhor. Mas essa não é a ótica completa, plena de Deus, porque Deus, ele é soberano e Deus, ele é infinito mistério. Então a gente precisa tirar da nossa mente esse Deus formatado. Por quê? Porque esse Deus formatado vai trazer muitos males para as nossas vidas, principalmente quando o cristão precisar passar pelas adversidades da vida, pelas aflições da vida, pelas doenças, pelas crises da vida. Então isso vai trazer para o cristão essa forma de pensar sobre Deus, dessa maneira da retribuição. Isso vai gerar um desânimo muito grande na vida do cristão. Por quê? Porque ele vai olhar para si e ele vai dizer assim, poxa, eu sou um cristão que cumpro as expectativas, sabe? Eu sou um cristão que eu ando em obediência ao Senhor. Olha, eu não estou em pecado. E por que, Senhor, tem vindo tanta coisa sobre a minha vida? E, gente, tem muita gente que se afasta de Deus porque formatou um Deus na sua cabeça de forma errada. Porque a palavra de Deus, ela nos convida, no mundo tereis aflição. A palavra diz que Cristo, ele era um homem de dores. A
palavra diz que nós devemos tomar também a cruz, a nossa cruz, né? Assim como Cristo tomou o jugo de Cristo. Então, olhar para Cristo e estar nessa caminhada significa passar por problemas na nossa vida, por dores, por aflições e por crises. E esse Deus, né, dessa maneira retributiva, precisa ser quebrado na nossa vida. Até porque quando a gente está firmado neste lugar onde a gente obedece para que o mal não nos sobrevenha, a gente está num lugar de medo. E é o que eu vou falar aqui com vocês, tá? Então a gente já não está em um lugar em amor, em conhecimento e revelação de quem Deus é, do Deus Pai, do Deus que abençoa os seus filhos, do Deus que é galador, essa palavra me embola toda, daqueles que o buscam. Então a gente já não tá mais sobre esse entendimento de quem Deus é, mas a gente está ainda em um falso entendimento, tá? A gente tá ali firmado em um lugar de medo. Porque essa teologia da retribuição ela faz com a gente? Ela coloca a gente em um espírito de medo. A gente já não mais está em espírito em verdade adorando o Senhor, mas a gente está em um espírito de medo, tá bom? E o Senhor tem falado muito a respeito disso comigo, muito mesmo. Mas a gente, como eu falei, só que a gente não vê apenas a teologia da retribuição no livro de Jó sendo colocado em xeque, mas também a gente pode observar na vida de Jó um homem que se sacrificava em temor. Então eu acabei de falar aqui do medo. E Jó, ele fala algo que revela isso na vida dele. Meio que a gente vê na vida de Jó homens, servos, que a gente vê na fala deles que eles tinham conhecimento de Deus, mas eles não tinham pleno conhecimento, plena revelação de quem Deus era, porque eles estavam ali em espírito de acusação, acusando Jó, atribuindo pecado na vida de Jó. Por outro lado, a gente tem Jó, que sacrificava em temor, que sacrificava em medo. E aí Jó diz assim lá, Jó 1:5, fala assim: sucedia, pois, que decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, olha, Jó ele se levantava de madrugada e ele sacrificava pelos filhos dele, porque ele temia que os filhos dele amaldiçoassem Deus em seu coração. E depois ele vai dizer assim que aquilo que ele temeu sobreveio a ele. Então, aquilo que eu temia me sobreveio. Então, a gente vê na vida de Jó não acontecendo todas as coisas por causa do temor dele, mas eu vejo Deus querendo levar Jó a um lugar de pleno conhecimento e de plena revelação de quem ele é. Porque existia uma falta na vida de Jó. Jó era íntegro, era reto, mas existia uma falta na vida de Jó. Essa falta, está totalmente ligado ao conhecimento que Jó ainda não tinha a respeito de Deus. E Deus precisava levar Jó a um lugar de águas profundas, a um lugar de pleno conhecimento, de plena revelação de quem ele era. E aí, isso aqui que eu já li para vocês. E aí a gente vai ver também essa questão do medo na parábola lá dos talentos. E a gente vai ver, gente, que essa questão do medo, ela tá totalmente ligada à falta de conhecimento que a gente tem de Deus. A falta de conhecimento e a falta de comunhão. A falta de conhecimento que a gente tem pela falta de comunhão, ok?
E a gente vê lá a parábola dos talentos, que Deus entrega, né, 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. A gente vê que os dois, eles multiplicam o talento dele. Mas aquele a quem o Senhor entregou um talento, ele não multiplica. A Bíblia vai dizer que por medo, ele cavou um buraco no chão e ele escondeu. Porque ele pensou assim, olha, que o Senhor dele era um homem mau e um homem severo, que planta, né, que colhe onde não planta. E aí, quando o Senhor vem, o Senhor requer dele aquele talento e ele não multiplica. E ele não multiplica por quê? Porque ele temeu o Senhor dele. E ele temeu e ele não multiplicou e ele não usou, usou da ferramenta que Deus tinha dado a ele por medo. Então, medo, um medo que esconde uma falta de conhecimento, de revelação que Deus é e que denuncia uma falta de comunhão com Deus, uma falta de intimidade com Deus. Então, aquele homem não compreendeu quem era o Senhor dele, que aquele Senhor dele era o Pai dele, e ele não multiplicou aquilo que o Senhor dele tinha concedido a ele. E dentro dessa perspectiva, a gente vai falar sobre o medo. E o medo, a gente vai ver que ela foi a primeira emoção no jardim, né? Primeira emoção na Bíblia, na verdade, né? Que aconteceu lá no jardim. Quando Adão e Eva, eles pecaram, eles se esconderam de Deus. E diz assim, né? Que Adão, né, ouviu os passos no jardim e ficou com medo, porque estava nu. Por isso ele se escondeu. Então, quando eles pecaram, né, eles ouviram os passos de Deus no jardim, e aí eles estavam nu, na condição que eles tinham ali de nudez, e eles se esconderam de Deus. E eles tiveram medo da presença de Deus. Então, a gente vai ver ali que há uma ruptura, né? Há uma quebra ali. E essa quebra ali foi a comunhão do homem com Deus. E esse sentimento que é revelado ali foi o medo. Ou seja, a gente passa não mais a ser filhos de Deus. A gente passa a ser parte da criação, apenas criatura de Deus. Então, hoje o homem é distante de Deus. Ele se enxerga apenas como uma criatura de Deus. Se enxergando como uma criatura de Deus, você não enxerga verdadeiramente a revelação que Deus é, né? Que Deus é Pai. Então, essa íntima comunhão, ela foi quebrada. E o primeiro sentimento denunciado ali foi o medo. Então, o medo, gente, o medo distorce a imagem de Deus. Começamos a enxergá-lo como uma divindade que pode punir a qualquer momento em decorrência de um erro. Então, na vida de Jó, a gente vê muito isso. Ele se levantava de madrugada para sacrificar pelos seus filhos, com medo de que os filhos amaldiçoassem Deus em seu coração. Então, a forma como a gente lida também com Deus neste lugar de medo. Muitas das vezes, a gente obedece a Deus, ou a gente entrega os nossos dons e talentos ao Senhor, muitas das vezes, mas é um lugar de medo, é um lugar do medo da punição, é um lugar do medo daquilo que Deus vai fazer se eu não entregar. E culpa muito, gente, da teologia que é pregada hoje em dia, das pregações que é pregado hoje em dia. Porque, olha, Cristo, ele vem, ele traz a revelação de Deus como um Pai. Não mais uma divindade distante e punitiva, mas um Deus Pai cheio de graça e misericórdia, que deseja se relacionar com seus filhos. E graça significa cheio de aceitação. Então, olha, a gente vai ver isso no Velho Testamento, quando aqueles espias, eles vão ali conquistar a terra, e aqueles homens, dois homens, eles chegam com uma notícia boa, né? E os outros dizem, nossa, tem gigantes na terra.
Nós parecemos, eles ainda falam, né, que nós parecemos para ele gafanhotos. Então, olha o medo, como distorceu a imagem, e como o medo impediu que aquele homem entrasse e conquistasse aquela terra que o Senhor estava dando. Então, o medo, ele é muito grave. O medo, ele tem uma capacidade muito grande de distorcer muita coisa. E a gente não pode firmar nossas coisas no Senhor neste lugar de medo. Porque esse lugar de medo da punição, medo da condenação, revela em nós a falta de comunhão que a gente tem com Deus. E a falta de conhecimento que a gente tem, o pleno conhecimento de quem Deus é. Porque se Cristo ele veio revelar um Deus Pai, um Deus que nunca abandona os seus filhos, um Deus que ainda nós, sendo maus, né, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina Deus. Então, se Jesus veio revelar esse Deus para nós, um Deus que é totalmente acessível, um Deus cheio de graça e misericórdia, e a gente fica firmado nesse lugar de medo, a gente vai distorcer a imagem das coisas. E muitos daquilo que, do propósito, né, que o Senhor tem para nós aqui nesta terra, para nós, né, viver, fica muitas das vezes, gente, paralisado por essa visão que a gente tem a respeito de Deus. Então, o medo distorce a imagem de Deus, né? A gente começa a vê-lo como alguém que é distante e como alguém que pode punir a gente a qualquer erro da gente. E aí nós nos distanciamos da verdade, da verdadeira imagem revelada de Deus através de Cristo Jesus, que eu já falei aqui, que é Deus como Pai. Logo, se a ótica do medo revela um distanciamento do homem de Deus e também uma falta de conhecimento de quem Deus é, a nossa entrega deixa de estar no nível de maturidade. Nós passamos a ser que nem aqueles filhos lá, né? Os filhos pródigos, né? Um filho que está na casa do pai, mas que não tem entendimento de quem um pai é, que não tem o entendimento sobre a herança de quem o pai é, e o outro que tem um entendimento sobre a herança, mas que ainda é um filho imaturo, e por um filho maturo ele só está preocupado com si mesmo, nos seus belos prazeres. Então ele pega a herança do pai e ele gasta em si mesmo. Então a gente tem um perdido totalmente, a gente tem um ali cheio de si, né? Revelando ali maturidade. E a nossa entrega, ela deixa de estar no nível de maturidade, né? No caso que falei. E a exemplo disso é como os amigos de Jó. Eles estavam o quê? Eles estavam firmados, né, em uma compreensão retributiva, de troca. Então, qual era o entendimento dos amigos de Jó sobre Deus? Jó, Deus recompensa aquele que faz tudo bonitinho, que faz tudo certinho. Você tá pagando por aquilo que você fez, Jó. Então, na cabeça daqueles homens, Jó tinha cometido um pecado. E a gente vê que não. E Jó também se mostra distante de Deus por andar em medo e não compreender quem Deus é. Não ter a plena revelação de que Deus é um Pai, de íntima comunhão, de íntima compaixão e de graça. Se falhamos em compreender quem Deus é, vamos falhar em nos enxergarmos como filhos. Se falha na nossa compreensão a respeito de Deus, que é a base, que é o principal, vai falhar gravemente na nossa compreensão a respeito de nós mesmos. De que nós somos filhos. E de que, como filhos, nós temos todos os direitos de filhos. Então, vai falhar e vai manchar muita coisa. E aí a gente vai viver uma vida no raso,
porque a gente vai passar por muitas crises e por muitos questionamentos que a gente não deveria ter se a gente estivesse firmado na revelação de quem Deus é, tá? E lá em 1 João diz assim, 1 João 4,18 diz assim, que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, supõe condenação. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Gente, o medo, ele revela uma falta de comunhão. O medo, ele parte de um sentimento de solidão. Um sentimento também de solidão que acompanha o medo. E esse sentimento de solidão é revelado pela ausência do Pai. É revelado pela ausência da paternidade. Quando Cristo vem, gente, Cristo vem reconciliar todas as coisas. O véu foi rasgado. Nós temos agora livre acesso ao Pai. Não estamos mais nos comunicando com uma divindade, mas agora estamos neste lugar de que nós podemos ter intimidade com o Pai. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito, ele clama Abba, Pai. O Espírito, ele clama em nós essa revelação, esse conhecimento no nosso interior, essa filiação, de que esse entendimento, conhecimento de que Deus é nosso Pai. E dentro desse entendimento de que Deus é nosso Pai, a gente não mais se coloca diante de um Pai como alguém que está pedindo uma coisa como uma esmola. Você não mais se coloca na mesa com seu Pai como alguém que está pedindo uma esmola, ou como alguém que o Pai não tem conhecimento de quem você é, tá? Quando você senta na mesa com o seu Pai, você sabe que você pode ter uma liberdade com ele. Você pode se comunicar entendendo que do outro lado ele vai te compreender. Você, como diz o Paulo Borges, né? E eu gosto muito disso, porque ele fala muito a respeito dessa questão da paternidade, da filiação, e eles quebram muitas fortalezas na nossa mente a respeito disso, porque isso muda a forma como a gente ora, tá? Então a gente ora não mais pedindo, por exemplo, você senta na mesa com o seu pai, tem um pão na mesa que tá perto do seu pai, você faz assim, ô pai, por favor, passa o pão. Não, você tá falando pro teu pai. Você faz, pai, por favor, passa o pão pra mim. E ele vai passar o pão pra você, com uma certeza. Essa certeza no nosso interior de quem o Pai é, de quem Deus é. Então, nesse lugar de certeza, muda a nossa forma de orar, muda a nossa forma de se comunicar com Deus, com nosso Pai. E mudando isso, muda também a forma como nós nos enxergamos. Então, não mais não enxergamos a nós mesmos como alguém que falta alguma coisa, mas como alguém que está cheio de todas as coisas. E é por isso que a gente precisa crescer nesse conhecimento de que já não nos falta nada. Nós temos todas as coisas. E é por isso que você vai ver a matemática do reino, a matemática da multiplicação. O pão que é multiplicado, as coisas que nós compreendemos, a maneira como a gente reparte também. Eu vou falar sobre isso, sobre o fato do irmão e de como ser irmão. E de como isso multiplica na nossa vida. Então, muda muita coisa, gente. Então, acho que a gente tem que crescer realmente, de fato, nesse entendimento de que o Deus é Pai, de que Ele foi revelado como Pai. E sendo revelado como Pai, Ele veio reconciliar todas as coisas, Ele veio formar uma família, né? O Paulo Borges diz que Jesus, ele morreu para ser
não mais filho único, mas ser o primeiro de muitos irmãos. A gente começa a compreender o evangelho como uma família, tá bom? Pai, filho, irmão e como essa unidade, com essa comunhão inteira. Então a gente começa a crescer nesse entendimento, nessa revelação. Isso vai mudar a forma como a gente vai orar, isso vai mudar a forma como a gente vai se enxergar, tá bom? E enxergar o outro. Isso muda muita coisa na nossa vida, tá? Na nossa mente. Não mais pedinte, não mais se aproximando de Deus como alguém que não tem, como aquele filho mais velho, como se nada tivesse. E o pai olha para ele e diz assim: filho, tudo é teu. É tudo teu. E também não mais a gente se relaciona com Deus de forma imatura, querendo suprir as nossas próprias expectativas, como aquele filho mais novo, olhando para o seu próprio umbigo, querendo pegar aquilo que é do pai e voltado para si mesmo. Então isso muda a forma como a gente vive o evangelho, tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco. E é isso. Eu vou continuar também solidificando, como eu falei no vídeo anterior, muitas coisas na minha mente, muitas coisas que Deus tem pedido para fazer. Eu ando em falta, realmente, mas eu vou melhorar nisso aí. Pretendo melhorar, eu quero melhorar, tá bom? Então fiquem com Deus. Tchau, tchau.